Olá, tudo bem? Eu sou a Maria e se você veio parar aqui é porque com certeza você está querendo se organizar para o ano que entra, não é mesmo? O que eu quero dizer para vocês é que você está no lugar certo, porque esse método realmente ele foi desenvolvido com muito carinho e eu tenho usado há 7 anos, né? São 7 viradas de ano usando esse método. Esse ano será o 8º ano que eu uso e eu quero compartilhar com vocês, porque realmente é uma forma de organizar que realmente funciona, que realmente nos ajuda para o ano seguinte inteirinho com os nossos filhos. Tá? São coisas simples que você vai envolver a criança aí na hora do planejar, mas que você vai ter um ganho gigantesco com isso, certo? O nome da nossa aula é Liberdade e Organização 2021, Planejando com as Crianças. A gente tem que se preparar, né? Porque envolver as crianças no processo exige um pouquinho mais de nós. E quando eu boto crianças aí, tá, gente? É que carinhosamente também chamo os adolescentes de criança, né? Não sei se vocês já perceberam aí, quem me acompanha, que eu tenho filho adolescente também, tenho um pré-adolescente aqui e 2 crianças. E todos eles são envolvidos no processo de organização aí de virada de ano, tá bom? Então, pega teus filhos na hora de planejar que você vai ver o tamanho do ganho. Bora lá, então. Esse método, tá? O que é legal dele? Embora a gente esteja falando de 2021, né? Planejamento 2021. É um método que ele tem um fundamento que serve para qualquer época do ano. Então, sempre que você sentir a necessidade de recomeçar, de reorganizar, de inserir alguma coisa nova, né, dentro dos seus processos de planejamento, é só sacar o material que vai dar super certo. Vocês vão perceber que ele serve para qualquer etapa do ano, tá bom? A gente optou aqui, né, por usar a virada de ano, e eu uso todos os anos, por uma questão simbólica mesmo, que a gente sabe que essa virada, né, essa cultura da virada de ano, ela traz algumas simbologias, né? O ano que está indo, ele pressupõe o fechamento de um ciclo, o ano que está chegando, a abertura de um novo ciclo. Então, esse simbólico da virada do ano, ele é muito forte. E ele ajuda, né? Ele dá, às vezes, uma motivação para a gente organizar coisas que a gente ficou procrastinando o ano inteiro, talvez seja o momento, tá? Então, ajuda bastante. Então, um método que você vai guardar com você não vai descartar depois, porque ele não serve só para 2021. Ele vai te auxiliar 2021 inteiro, 2022, como eu disse para vocês, já vai, será o 8º ano, né, que eu uso o método e estou super feliz com ele, tá bom? Porque realmente, gente, tem métodos no mercado muito bons, né? Quando a gente fala de organização, de estruturar os processos, tem muita coisa boa no mercado. Só que não, né? Tem muita coisa também que não serve para a gente que é mãe, porque parte do princípio que você é um cidadão sozinho, que só depende de você para organizar a sua vida. E com a mulher que é mãe, as coisas não funcionam bem assim, não é verdade? Então, guarda esse método Então, guarda esse método com carinho, que vai ser todo o material que você vai ter, tá bom? Por falar em material, não fica preocupada com material. Se você chegou aqui por meio de uma inscrição, você também recebeu o botão para baixar esse material no seu e-mail. Caso você não tenha percebido que estava lá ou aconteceu alguma coisa que você não recebeu, aqui embaixo desse vídeo também vai ter o link para você fazer o download desse PDF todinho aqui da aula para você, tá bom? Então, o método, ele está dividido em 2 partes. Por que ele está dividido em 2 partes? O que acontecia? Eu sempre usava, né, para a organização de virada de ano, coisas que eu já conhecia, né? Então, aquela coisa de planejar, botar seus objetivos, suas metas, que são coisas que a gente já conhece. E eu fazia geralmente em outubro, novembro, tá? Esse ano, por exemplo, eu já fiz algumas coisas, mas a parte da ação mesmo começa agora a partir de 20 de novembro. Eu sei que você vai dizer, Maria, mas está super apertado, né? 20 de novembro é quase final de ano. Mas é quando eu entro em férias, lá no meu trabalho, eu consigo fazer as coisas com mais calma,
tá bom? Talvez você tenha um tempo maior, uma disponibilidade maior e possa começar antes, né? Tem gente que já começou, tem gente que tem essa agenda para outubro, de início de organização de 2000, do ano que vem, né? Sempre começa em outubro o ano seguinte. E durante muitos anos eu fazia isso, né? Outubro, novembro, eu sempre segui mais ou menos essa lógica. E uma coisa me incomodava muito, né? Que era ter que pensar no ano seguinte, o que eu vou fazer o ano seguinte, que planos que eu quero, sem ter concluído ainda o ano que eu estava. E ao mesmo tempo eu pensava, eu não posso esperar até 31 de dezembro, né, fechar esse ciclo para começar a planejar o outro, porque aí eu vou entrar no outro ano sem ter nada organizado. E foi aí que começaram a surgir algumas coisas, né, para incrementar o que eu já fazia, e uma delas foi pensar que a gente primeiro precisa fechar o ciclo antes de começar a pensar no ciclo novo. Não é possível pensar em 2021 sem ter concluído 2020. Mas, Maria, isso significa que a gente vai ter que esperar até o final de dezembro? Não, né? Então, eu vou te dar o passo a passo de como você finaliza esse ciclo agora, né? Começa já e vai finalizando, mas que ao final dele você vai ter uma visão, né? Da conclusão do ciclo, para daí você poder organizar o ano que está chegando, tá bom? Então, o método é dividido em duas partes. Primeiro processo se dá em 2020, segundo processo também se dá em 2020, mas já pensando em 2021. Certo? Então, bora lá. Essa primeira etapa do processo, que a gente vai fazer para fechar o ciclo de 2020, tem 5 passos. E a gente vai trabalhar aqui um por um, com calma, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que o método ele é totalmente flexível e personalizado. Então, você vai perceber que você consegue fazer ajustes para a tua realidade, né? Para o teu momento, para a tua história. Então, é bem fácil de adaptar um método para cada realidade. Super tranquilo, mas a gente precisa seguir os 5 passos antes de começar a pensar nesse planejamento, tá bom? Então, qual que é a primeira etapa e qual que é o primeiro passo dessa primeira etapa? Lembra? 2 etapas. Na primeira etapa, a gente tem 5 passos. E a primeira etapa ainda diz respeito ao ano de 2020. A gente vai concluir esse ano de 2020 para limpar a HD mental, né? Para daí começar a pensar aí no nosso 2021. Então, o passo 1 é você pegar 3 áreas da sua vida que você acredita que seja foco de atenção para esse ano ainda, tá? Que você tem muita pendência. Então, assim, gente, eu sempre uso, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo meu, não precisa ser o seu. Você vai perceber qual que é o seu, tá? Não sei, pode ser vida escolar das crianças, não sei se você tem um ateliê, né? O espaço do meu ateliê, você vai focar nisso, tá? Na sua realidade, na sua necessidade. O que eu trouxe para você são 3 exemplos de como eu, Maria, faço das 3 áreas que eu sempre dou atenção para concluir aí o meu final de ano de forma mais eficiente, que é a vida profissional, vida pessoal e casa, tá? Esses são as 3 áreas da vida que eu sempre procuro zerar o máximo possível as pendências para entrar no outro ano mais tranquilo. Você vai escolher as suas áreas, tá? Ou você pode usar esse modelo também, se você achar que ele serve para você. O segundo passo, né? Você escolheu as 3 áreas da vida que você vai dar foco, porque lembra, não tem como pensar em 2021 sem concluir o que está pendurado ainda em 2020. Decidiu as 3 áreas, nós vamos para o segundo passo do processo, que é criar uma lista do que eu preciso fazer ainda esse ano para fechar o ciclo com relação a cada uma dessas áreas, tá? Então, vida profissional, o que eu preciso fazer para fechar o ciclo, né?
De repente aqui entra, né? Se você tem um ateliê, organizar o ateliê, verificar estoque, eu não sei, gente. Você vai ver aí de acordo com a área que você escolheu, tá bom? Vida profissional, vida pessoal e casa, eu sempre faço com as crianças. Então, se você tem itens que você percebe que as crianças fazem parte daquilo, né? Por exemplo, vida pessoal e a casa, meus filhos usam a casa, né? Eles fazem parte das minhas relações pessoais, da minha vida pessoal. Então, o que eu faço? Eu sento com eles para fazer essa lista, tá bom? Você pode sentar com eles para fazer a lista, ou você pode elencar o que você acha que precisa ser zerado esse ano e depois escolher deles o que eles acham, né? Perguntar para eles o que eles acham que é importante colher, que eles precisam concluir esse ano ainda. E aí, essa parte do processo eu já fiz aqui esse ano, né? Fiz a semana passada. E foi bem interessante que apareceram coisas do tipo assim: mãe, a gente precisa colocar as telas que a gente pintou na Semana da Criança no quarto. Né? Porque eles pintaram as telas, a gente botou para secar no espaço da lavanderia. E, gente, na Semana da Criança, tá lá até hoje. Né? Então, uma pendência que a gente tem que... Eles enxergaram isso como uma pendência para concluir até o final do ano. Outra coisa que apareceu é que a gente precisa colar o adesivo lá na parede do Pedro. Que a gente comprou um adesivo que ele pediu para botar na parede e a gente não colocou ainda o adesivo, sei lá, tem uns 2 meses que tá no cone atrás da porta e ninguém botou lá, tá? Outra coisa que pareceu legal foi que eles falaram que a gente precisa, esse ano ainda, fazer um churrasquinho com a tia Alessandra e com o tio Dudu. Então, percebe que é uma coisa da esfera pessoal? Quando você for sentar com eles, você não precisa falar para eles assim, da vida pessoal, o que a gente tem de pendência, né? Da nossa casa. Perguntem para eles simplesmente coisas que eles acham que a gente precisa concluir ainda em 2021, tá bom? Vão aparecer coisas assim muito engraçadas, né? Que são coisas que a gente faz o tempo inteiro, mas eles acreditam que aquilo é tão importante que a gente precisa concluir, né? Por exemplo, aqui apareceu que a gente precisa ir lá no sítio, ficar um pouquinho sossegado. E é uma coisa que a gente faz até com alguma frequência, mas para eles, né, antes de acabar o ano, a gente tem que fazer mais vezes isso. Então, vai variar aí de acordo com cada um, tá? O que é importante dessa etapa do processo para os teus filhos, né? Para você, que você está junto com eles, né? Dividindo um momento com eles, e para eles, eles se sentem parte do processo, eles se sentem importantes, né, nas decisões da casa. Isso é muito bom para a educação deles, tá? E aí, com essas listas na mão, né, dividiu as áreas, fez as listas, a gente vai para o passo 3, que é criar um cronograma. Deixa eu só diminuir a tela aqui, ó. Cronograma, tá? De tudo isso que precisa ser zerado até 31/12. Você precisa criar um cronograma, porque afinal de contas, você diz que isso vai te dar paz de espírito, né? Que você precisa fechar esse ciclo, você tem que organizar no tempo que você tem essas atividades, tá bom? Por exemplo, eu sei que vai ser super corrido para mim, porque eu começo só, né? Meu cronograma começa a partir de 20 de novembro, para essa etapa do processo. Para você, pode ser que seja um pouco mais tranquilo se você começar já, certo? Então, fez o cronograma, você já está com uma visão, né, de pendências para 2021, o que você precisa concluir. Pessoal, é importante que vocês ponham só o que realmente vocês precisam concluir, tá? Não é coisa tipo assim, eu preciso fazer um curso de inglês, né? Talvez esse curso de inglês possa ser um projeto para 2021. Bom? Só aquelas pequenas coisas que realmente estão te incomodando e que você precisa fechar até 31 de dezembro. Fez o cronograma, nós vamos para a 4ª etapa do processo, que eu acredito ser uma das mais, assim, trabalhosas, mas que super, super funciona. Vamos lá para a 4ª etapa. Essa etapa envolve as crianças, tá? O que a gente vai fazer nessa etapa? A gente vai destralhar a casa. Mesmo você que é bem organizada, você vai perceber que tem coisas que a gente vai guardando, né, ao longo do ano,
e que talvez a gente não precise tanto, tá? Então, nesse momento, é bem legal colocar as crianças para destralhar, principalmente coisas, espaços que eles que são divididos com ele ou que eles usam exclusivamente. Por exemplo, o quarto deles. É importante que eles estejam lá e eles trabalhem junto com você, ou até mesmo sozinhos, né? Se você já tem um trabalho nesse sentido, por exemplo, nós destralhamos a estante de livros dele tem uns 3 semanas, acho que umas 3 semanas. Eles tiveram vamos dizer assim, eles resolveram fazer isso porque eles acreditaram que estava horrível, tá? Então, assim, são 2 quartos, né? Em um dos quartos, onde ficam os pequenos, a estante estava bem cheio de coisa, de sulfite com desenhos que esboço, coisa que não usa mais, lixo mesmo, né? E eles resolveram fazer uma limpeza lá. E nessa limpeza eles foram tirando coisas que eles acreditam que não sejam mais úteis, tá? Eles conseguem fazer. É claro que a gente fica ali monitorando. Talvez, se for a primeira vez, você vai ter que participar mais junto, né? Vai ter que sentar lá junto para fazer isso. Mas não coloque a mão em nada, nem jogue fora nada que não seja seu, que seja deles. Né? Isso é extremamente ofensivo. Às vezes a gente, enquanto mãe, né, vai lá e faz uma limpeza, e é na melhor das intenções possíveis, mas a gente não pode invadir o espaço do outro assim, mesmo quando ele é pequeno. É importante que ele também participe desse processo para se sentir respeitado, para entender que a gente precisa destralhar. Nesse processo, a gente também pode ensinar que a gente pode doar, né, utensílios, coisas que não são mais úteis para a gente, mas pode ser para outras pessoas. É o momento que a gente trabalha, né, que a gente não doa porcaria, a gente doa o que foi muito útil para a gente, que talvez não seja mais, mas que esteja em bom estado. Dá para trabalhar tanta coisa, gente, mas tanta coisa. Então, não dá para perder essa oportunidade de destralhar junto com eles, certo? Então, você vai destralhar tudo, móveis, roupas, itens de cozinha. É uma trabalheira danada, gente. E eu aqui em casa, por exemplo, estou de olho na minha lavanderia, né? Porque eu fiz uma pequena reforma esse ano, reforma assim, né? Pintei, coisas que eu mesmo faço, tá? Eu fiz tudo sozinho. Pintei, coloquei meia parede, né? O papel, coisas que eu gosto e eu faço sozinho. E eu deixei tudo bem bonitinho, mas a minha lavanderia tá horrorosa, né? E agora ela é o alvo do destralhe e da organização, porque acabou que foi muita coisa para lá que não é de lá, né? Que eu não tenho onde guardar, mas também não serve para ficar lá, porque lá é um lugar de colocar roupa, né? De lavar roupa. Eu vou ter que pensar sobre isso. E você aí vai pensar sobre quais são os seus pontos da casa, né? Nesse movimento de destralhe. Eu dei um exemplo meu aqui, né? Qual que é o meu foco de atenção esse ano, mas você vai ver o seu, tá bom? E você também vai decidir quais áreas do destralhe você vai envolver as crianças. Eu sempre costumo, né, envolver as crianças no destralhe do quarto deles, tá? Ou de coisas deles que estejam espalhadas por outros lugares. Mas como quase tudo que é exclusivamente deles está alocado dentro dos quartos, é minha área de foco para destralhar com eles, tá bom? E nunca jogar fora coisas sem negociação e a ciência deles, principalmente com relação aos adolescentes, gente. Sabe quando a gente entra no quarto? Eu já fiz isso. Já peguei, final de ano, sabe que fica aquele monte de apostila, aquele monte de livro, aí você vai lá e você mesmo dá seu jeito, né? Vamos tirar isso aqui, que isso aqui não serve para mais nada. Isso é péssimo, né? Os adolescentes, eles se sentem extremamente ofendidos com isso e com razão. É só a gente se colocar no lugar, né? De alguém entrar no nosso quarto, tirar coisas que para ele, né? Para essa pessoa não é importante, mas para a gente tá bom? Então, bastante atenção aí nessa parte do processo. O passo 5 é um passo bem trabalhoso, mas bem gostoso, tá? E também vai envolver as crianças, tá bom? É hora que você vai reorganizar os ambientes que você destralhou.
Como você vai fazer isso, gente, é com vocês, porque a gente tem questão de tempo, né? Cada um tem um tempo para poder fazer, cada uma vai ter o seu cronograma, né? De quando que dá para fazer isso, se é de sexta, de segunda, se é de manhã, se é à tarde, não sei, tá bom? Tem gente que vai preferir destralhar tudo para depois organizar tudo, tem gente que vai preferir destralhar um cômodo, já organizar, destralhar outro cômodo, já organizar. Esse momento de organização, todos os espaços que são da criança ou que ela usa, precisa ser feito com elas, tá? E aí que tá o pulo do gato. Por que é importante que eles participem dessa organização? Né? Porque às vezes a gente deixa eles organizarem só o quarto. A gente organiza a despensa sozinha, né? O lugar onde ficam os alimentos. A gente organiza o guarda-roupa deles. A gente organiza os alimentos sozinha. E aí, gente, é assim o ano inteiro. Mãe, você pega uma toalha. Mãe, onde tem uma cueca? Mãe, cadê o papel higiênico? Mãe, ainda tem sucrilhos? Gente, quando você organiza com eles, né? E eles estipulam lugares de fácil acesso para as coisas, a vida muda. É claro que eles vão continuar gritando mãe no começo, se eles estão acostumados, né? Mas a gente também vai educando. Não, você sabe onde está, vai lá buscar, tá bom? Eu sei que essa questão, quando a gente fala de alimentação, é um pouco polêmica, né? Porque aí alguém vai dizer, mas eu vou deixar fácil, doce, sucrilhos, miojo, sei lá, né? É assim, gente, tudo vai depender de como você acredita aí na educação e como você conduz a educação dos seus filhos. A gente tem várias formas de fazer isso, tá bom? Aqui, como a gente tem alguns acordos, né? E eles sabem que tem coisa que não pode ficar comendo o tempo inteiro, tanto que tem gente que vem aqui em casa e deve pensar, nossa, que mulher mão de vaca, né? Porque eles falam assim, mãe, posso comer sucrilhos? E na verdade, né, essa autorização é por conta das regras alimentares que a gente tem, né? O que pode, o que não pode, quantas vezes por semana pode, a gente tem umas regrinhas aqui. E os pequenos, eles ainda são meio perdidos, né? Principalmente os pequenos, nessas regras. E eles perguntam, tá? Eu, como tenho essa prática do acordo, né? E eles me procuram para perguntar quando é um alimento esquisito, né? Agora, quando não é, não, né? Quando é fruta, banana, maçã, fica tudo disponível no balcão aqui que divide a cozinha. Então, assim, eles pegam as coisas deles, eles sabem onde está. Então, eu autorizo e eles vão lá e pegam. Isso é um tempo de respiro gigante que a gente ganha, vocês não imaginam quanto. Não imaginam. Sabe, às vezes você está super concentrada numa coisa, e é uma coisa idiota que não gasta um minuto, mas, tipo, acaba com a sua concentração, né? Tipo, levantar para ter que pegar um papel higiênico, por exemplo. Porque a criança não sabe onde fica, não tem autonomia para buscar. Levantar para ter que separar a roupa do banho deles. Uma criança com 6 anos, gente, já consegue fazer isso perfeitamente, né? Com menos até, tá? Eles pegarem a roupinha deles, se eles souberem onde tá, tiver acessível para eles, né? Leva lá, deixa tudo separado e vai tomar seu banho, tá bom? Esse momento aqui é o pulo do gato. Bota a molecada para organizar junto com você, que você vai ver o tanto que você vai ganhar com isso. Sem contar a autonomia que eles ganham, né? Eles se sentem muito poderosos. Isso é bem importante. Então, cumprindo os 5 passos, né, a gente vai ter concluído aí o nosso ciclo 2020. Então, a gente vai estar com a cachola organizada, né? O nosso HD interno, né? Mental organizado e também os nossos espaços organizados, tá? Aí a gente vai para a segunda etapa do processo, que é uma etapa com certeza mais conhecida por vocês, mas que ela tem um diferencialzinho aí. Gente, eu fiz os slides sem me preocupar muito com a minha imagem aqui, aí eu tenho que ficar movimentando, tá? Esqueci de deixar vazio o lugar que vai a câmera. Tem vários métodos para a gente poder organizar o nosso planejamento, tá bom? Eu fiz uma adaptação desses métodos que já existem
para a minha realidade de mãe. E você vai fazer para a sua realidade de mãe, tá bom? Quando eu era casada, né, esse planejamento envolvia o meu marido e eu. Hoje já não envolve mais, né? Sou eu aqui sozinha, então um planejamento meu, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é que você vai adaptar isso para a tua realidade. Pode ser que você seja casada e também você tenha que organizar as coisas meio que sozinhas, né? Dependendo de como é o seu relacionamento aí. Eu não sei, tá bom? Então, você vai adaptar para a tua realidade, vai envolver família, né? Marido e mulher, ou você sozinha, tá bom? Eu fiz uma linha aqui, chamado mãe, tá? Porque eu tô focando em vocês. Mas vocês podem acrescentar quem vocês quiserem que vá planejar isso com vocês, tá bom? Então, bora lá para o método que é adaptado por mim. Então, assim, eu não acredito num planejamento de ano, sabe? Eu vou organizar 2021. Sento e organizo. Por quê? Eu acredito que a gente tem planos de vida. E aí depois, né, se vocês tiverem interesse, a gente pode até fazer uma aula sobre essa questão de planos de vida, tá bom? Então, eu tenho os meus planejamentos de vida, eu tenho meus planejamentos de 20 anos, de 10 anos e de 5 anos, tá? Nossa, Maria, que isso, né? Que vida chata, gente, não é chato. Eu gosto porque eu me sinto segura, eu consigo executar muitas coisas, muitas. E eu acredito que boa parte delas eu consiga por conta desse meu planejar, tá? É claro que você, né, cada um tem o seu ritmo aí de planejamento e dá o seu grau de importância para ele, mas eu acredito muito em planejamentos que partem de projetos, tá? Não vai dar para a gente entrar nessa minúcia nessa aula, né, porque é um mini curso, é uma aula rápida para vocês já botarem em prática, tá bom? Mas se vocês quiserem, vocês podem me mandar um direct lá no Instagram ou comentar, né, onde você está vendo esse vídeo aqui, se tiver abertura para comentário, tá bom? Mas acho que o melhor é você deixar o direct lá no Instagram, que se eu perceber que tem procura, eu faço, sim, uma aula dentro dessa perspectiva, tá? Então, assim, todos os meus planejamentos são feitos a partir de projetos. Então, eu peguei a linha dos 5 anos, que é uma linha... eu falei, vou pegar aqui a linha dos 5 anos, porque as meninas podem trabalhar sem necessariamente usar essa metodologia, né, de projeto, plano dentro de projeto, tá bom? Então, seria mais ou menos assim. Você faz uma linha de tempo do que você quer para daqui... espalhado em 5 anos, tá bom? Só que você não vai fazer uma linha de tempo só sua. Você vai fazer uma linha de tempo paralela à sua, que é dos seus filhos, tá bom? Maria, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos. Você pode tanto montar uma linha só, né? E ir descrevendo nessa linha, né? Sei lá, escola do João, natação da Fabi, na mesma linha, ou você pode montar várias linhas aqui em cima, um para cada filho que você tem, tá? Fica a seu critério como é que você faz isso. Eu opto, tá, por 2 linhas só. Minha e das crianças. Se você vai trabalhar com seu companheiro, né, sua, do seu companheiro, enfim, tá? Você vê aqui quem vai trabalhar de parceria com você, ou você sozinha, e aqui em cima dos seus filhos. Por quê? E aí você pega, são 5 anos, tá? Essa linha. O primeiro ponto é o que você quer dentro de 1 ano. O segundo ponto é o que você quer dentro de 2 anos. E o terceiro ponto, tô vendo se está gravando ainda, é o que você quer dentro de 5 anos. Maria, mas a gente não ia organizar só 2021? Que história é essa de 5 anos? Vocês vão entender já já, tá? Mas a gente precisa ter essa linha dos 5 anos, porque senão, gente, a gente fica apagando incêndio um ano depois do outro, tá? Então, o mínimo é ter essa linha dos 5 anos. Eu tenho, lembra, a minha dos 5, dos 10, e por aí vai, tá? Dos 15 e dos 20 anos.
que é o que a gente chama de projeto de vida, tá bom? Pega essa linha dos 5 anos. Eu vou chamar esse de 1 ano aqui curto prazo. Eu vou chamar essa de 2 anos de médio prazo. E essa de 5 anos de 5 prazo. E aí eu trouxe uns exemplos aqui, tá, gente? Que não são meus. Eu fiz meio que aleatório, para não ficar só trazendo exemplo meu, tá? Para a gente pensar junto aqui como é que a gente distribui. Então, você vai olhar aqui, né? Que objetivos você tem para 1 ano para você e que objetivo você tem para os seus filhos para esse primeiro ano. Gente, essa é uma forma super eficiente da gente não parar os nossos projetos pessoais. Porque a gente que é mãe, se a gente não se policiar, os nossos projetos pessoais ficam sempre para depois, sempre para depois, sempre para depois. E a gente nunca executa, tá? E se eles ficarem só no plano do pensamento ou no plano das vontades, as chances da gente fazer são menores ainda. Então, eu acredito, né, eu parto do princípio que tudo que a gente torna tangível, sabe? Tangível, algo que a gente pode ver, pegar, algo palpável, as chances de acontecerem são muito maiores. Então, por isso que eu faço tudo no papel, faço, e gosto de revisitar, e gosto de me lembrar que eu fiz compromissos comigo e com os meus filhos, tá bom? Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, tá bom? As crianças querem conhecer Florianópolis, e eu quero fazer uma pós-graduação. Em 2 anos, eu quero trocar de carro, né? E o João quer começar o curso pré-vestibular, sei lá, ele quer fazer medicina, ele acredita que vai ser necessário, não sei, tá bom? Em 5 anos, eu quero fazer uma viagem com as crianças, né? De 20 dias, passando por 3 lugares. É uma vontade deles fazer uma viagem longa, já que a gente faz viagens curtas. Isso são exemplos, tá, gente? E eu quero, em 5 anos, abrir meu próprio negócio. Percebe? E por que que a gente precisa dessa linha de 5 anos? Porque a gente vai trabalhar para 2021 isso aqui, e a gente vai trabalhar as outras coisas também, né? Não tudo, por exemplo, eu não vou ter todo o dinheiro para fazer uma viagem de 20 dias, mas eu já tenho que começar a pensar aqui. Por quê? Porque se a gente trabalhar só os objetivos desse ano, não trabalhar nada do que eu quero para 2 anos e nem para 5 anos, gente, vai chegar 2 anos, eu não vou conseguir trocar de carro e nem matricular meu filho no curso pré-vestibular. Daqui 5 anos eu não vou conseguir abrir meu próprio negócio e nem fazer a tal viagem que as crianças tanto querem. Não é? Por quê? Eu tenho que começar a agir hoje, tá? Tem uma coisa que eu sempre digo, né? O tempo futuro, ele não existe, ele é só um guia, ele não é um tempo que a gente consegue viver. O único tempo que a gente consegue viver é aqui, ó. É o único tempo que a gente consegue viver, executar, não é? É aqui. O que fica para trás, a gente até consegue lembrar que um dia a gente viveu, mas o único tempo possível de viver é o presente. Então, eu preciso trazer ações para o presente que vão beneficiar essa guia que eu tenho de futuro. Ficou claro? Tá? Então, sempre pega a linha dos 5 anos. É o mínimo para a gente poder trabalhar com mais eficiência. E sempre a tua linha e a dos teus filhos trabalhando junto. E você vai entender já já por que eu preciso ter essa visão panorâmica dos meus projetos pessoais funcionando junto com os projetos que eu tenho para os meus filhos. Bora lá para o próximo slide, tá? Então, fiz isso. Aí eu vou partir, né, para aquele modelo que a gente já conhece, que é organizar os objetivos e as metas, tá? Então, a maior parte de vocês já conhece isso, com certeza, mas eu vou retomar rapidamente, tá? Para aquelas que não, né? Pode ser que tenha alguém aqui que não tenha tido tanto contato com esse tipo de método, para a gente poder alinhar e prosseguir, tá bom? Então, os objetivos são aquelas coisas grandes, né? Vamos voltar aqui para a gente visualizar. Então, por exemplo, conhecer Florianópolis é um objetivo, tá bom? E as metas é quando eu pego esses objetivos e divido em etapas menores, que vão me dar facilidade para chegar nesse objetivo. Então, vamos voltar lá de novo.
Só para a gente entender, tá? Então, por exemplo, conhecer Florianópolis em novembro de 2021. Então, qual que é a meta 1? É pesquisar o melhor pacote em 5 agências nos meses de janeiro a abril. Então, de janeiro a abril, eu tenho que fazer pesquisa. Eu tenho que fechar o pacote até maio, né? E a meta 3 é comprar os itens necessários para a viagem até outubro. Então, percebam que eu peguei um objetivo grande e transformei em metinhas, tá? Para poder facilitar. Isso aqui vai orientar, percebe? Minha agenda, que eu já sei, né? Que eu vou ter que dedicar alguns dias para essa pesquisa. Vai ter, né, um deadline, um tempo limite para eu fechar esse pacote. Eu vou precisar fazer uma lista de itens. Vai me demandar algum tempo lá chegando em outubro para isso, então já vou conseguir me organizar na agenda, tá? Então, o que a gente, entendido o que é objetivo e meta, a gente vai entender como essa metodologia aqui, que eu coloquei para vocês, tá? A gente vai voltar aqui. Tá com um pouco de delay, tá, gente? Porque a apresentação também é online. E a gente vai pegar os nossos objetivos de um ano, tá bom? Pode ser que tenha mais algum, né? Mais algum aqui. E a gente vai dar um foco neles, porque lembra, o tempo que a gente consegue viver de fato é só o tempo presente. Então, a gente vai investir nesse tempo presente, porque é o tempo que a gente tem certeza que está nesse mundo, sem abandonar a nossa guia aqui, que é o futuro. Lembra? O futuro é uma guia. Então, eu listei só 2 objetivos aqui, tá bom? Mas pode ser que você tenha mais. Gente, o que eu indico é que nunca se trabalhe com mais de 3, porque é bem difícil a gente conseguir concluir se forem objetivos, né, mais substanciosos, né, que precisa mais tempo, mais dinheiro, tá? Então, a minha indicação é que a gente sempre pegue, no máximo, 3 objetivos ali para o ano que a gente está trabalhando. É a minha, né? Mas você aí vai ver. É claro que dependendo dos seus objetivos, pode ser que você pense, eles não são tão gananciosos, nem são tão grandes, então eu consigo botar 4. E aí você bota 4. Então, a gente vai ficar trabalhando nessas 2 telas, tá? Aí volta aqui, tá vendo? Objetivo de curto prazo 1, objetivo de curto prazo 2, objetivo de curto prazo 3. Então, conhecer Florianópolis, fazer uma pós-graduação. Eu botei os 2 aqui, tá? Se você tiver um terceiro, você bota aqui. Se você tiver um quarto e acredita que dá para fazer, você bota aqui do lado, acrescenta mais essa coluna para o teu quarto objetivo, certo? Aqui em cima vão os objetivos do ano, coisas que eu tenho que fazer e concluir dentro desse ano de 2021. Então, vamos lá, né? A gente falou aqui em cima o que vai, né? São os nossos objetivos do ano. E aqui embaixo, a gente não pode esquecer da nossa régua. Lembra que ela é uma régua de 5 anos? Então, vou voltar aqui na régua. O que a gente tem para os próximos 2 anos, né? O curso pré-vestibular do João e a troca de carro. E para os próximos 5 anos, a viagem de 20 dias, passando por 3 lugares, e abrir o meu negócio, certo? Por que eu preciso botar lá embaixo, né? As minhas metas de médio prazo e de longo prazo, os meus objetivos de médio prazo e de longo prazo. Porque se eu deixar para fazer isso, quando chegar o prazo, talvez eu não consiga, porque tem objetivos que demandam recurso financeiro, dinheiro, né? A gente precisa juntar dinheiro, tá bom? Então, por exemplo, né, na minha régua, minha Maria, dos 5 anos, eu tenho objetivos que demandam mais dinheiro. Então, estou focada, né, desde já, a organizar essa quantia para atingir esses objetivos, tá bom? Aqui, eu coloquei numa coluna só, tá? Eu não dividi, tá vendo? Que nem aqui. Por quê? Porque ainda não estou focado em cada um desses objetivos, né? Ainda não estou focado, por exemplo, em pesquisar qual o melhor curso, em que lugar ele vai ficar, se eu vou gastar dinheiro com alimentação ou não, que carro que eu quero, onde é que eu vou trocar, percebe? O foco esse ano, para esses projetos que vão acontecer só depois, é o financeiro, tá? Então, por isso que eu junto aqui, tá bom? Esses exemplos fictícios para vocês observarem.
E aí as metas vão estar relacionadas a como eu vou juntar a primeira parte desse dinheiro e a primeira parte desse dinheiro aqui, que vai acontecer, né? Esses dois objetivos num período maior, que seriam 5 anos, tá? Então, vamos lá. Eu quero ir para Florianópolis em novembro e fazer uma pós-graduação, tá bom? Então, isso é esse ano. Então, eu preciso deixar as metas, né, bem esmiuçadinha para eu não me perder, senão não consigo atingir os objetivos que eu declarei ser importantes para mim e para os meus filhos esse ano, tá? E eu já estou de olho lá na minha guia de futuro, né? Então, esse ano eu sei que eu preciso juntar um pouco de dinheiro aqui para o curso pré-vestibular, para troca de carro, para viagem, para abrir meu próprio negócio. Então, o que acontece? Quando eu boto tudo numa folha só, fica um mapão que eu consigo visualizar onde eu preciso mexer, né? Eu posso, por exemplo, perceber que eu tinha planejado, sei lá, né, juntar uma quantidade. Gente, esses valores são todos fictícios, tá? Não tem nada a ver com a realidade, é só para a gente pensar junto. Eu tinha me organizado, sei lá, para juntar pelo menos 100, 200 reais aqui, e eu percebo, né, que como eu tenho esse objetivo, esse objetivo, esse objetivo, talvez não seja possível, né, esse ano aumentar a verba de investimento aqui para poder guardar. Tá? E aí a gente vai visualizando o mapa da nossa vida nessa régua de 5 anos, certo? Parece difícil, né? A gente olhando assim, mas não é difícil, tá? Quando você faz, né, bota no papel, fica tudo mais tranquilo. O que é super importante na hora da gente estar organizando esse quadro aqui, tá? É que esses objetivos e essas metas sejam SMART. Vocês já ouviram falar sobre isso. E assim, provavelmente, né, é muito importante que esses objetivos e metas sejam SMART, porque eles vão trazer clareza, né? Vão ter um prazo. Então, o que é o SMART? Né? O SMART ele vem da língua inglesa, esqueci o nome, gente. É uma brincadeira com as iniciais, né? De algumas palavras em inglês. E o que significa? Todos os objetivos, toda vez que você traçar um objetivo, uma meta, eu fico olhando aqui para mim e não olho para vocês. Ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, né? Ele tem que ser alcançável. Percebe aqui? Vamos voltar. De repente eu percebi que pagar um curso pré-vestibular, e quando eu coloquei aqui guardar 2.000, tá, gente? É assim, 2.000 esse ano, né? Para esse curso que vai acontecer daqui 2 anos, tá? É o objetivo para aquele ano que a gente está vivendo, para alcançar aquele objetivo maior. Pode ser que eu perceba que os dois não são objetivos alcançáveis, tá? E nesse momento eu preciso regular, tá bom? Então, o que é mensurável, né? Para eu conseguir pagar, eu tendo 200 reais por mês, eu consigo pagar em 2 anos, um exemplo, tá? Mensurável. Precisa ser específico. Gente, não é fazer uma viagem. Vou até mostrar para vocês que eu fiz na linha de tempo um objetivo que não está específico, tá? Eu fiz propositalmente para vocês enxergarem aqui, ó. Viagem de 20 dias passando por 3 lugares. Ele está até mensurável, percebe? 20 dias, 3 lugares. Mas está específico? Está dizendo quais são esses lugares? Né? É uma viagem de avião, de carro, de barco. A gente precisa melhorar isso aqui na hora de montar os nossos objetivos e metas, certo? Então, abrir meu negócio, né? Aqui na régua, a gente não precisa estar muito preocupado com isso, tá bom? Mas na hora que a gente vai montar lá os objetivos e metas, a gente precisa estar atento. Então, que negócio que é, né? Quanto que eu preciso para abrir esse negócio? Isso é alcançável em 5 anos? Botar no papel. Talvez seja alcançável até para 2 anos e a gente não sabe, né? Que a gente acha tudo tão difícil. Talvez você precise colocar aqui 7 anos, 5 não é suficiente, percebe? Então, mensurar
especificar, né? E principalmente verificar se é alcançável, é muito bom, até para trazer a gente para a realidade, né? O que dá realmente para fazer, o que não dá e o que eu preciso adaptar, tá bom? Às vezes, gente, não dá agora. Às vezes não dá do jeito que a gente quis, mas se a gente adaptar, dá. Então, nesse momento que o Smart entra, tá? Isso é relevante para mim, né? Às vezes eu botei lá trocar de carro em 2 anos. O meu carro tá bom. E ao mesmo tempo eu quero, sei lá, fazer um curso caríssimo, né? Que gastaria quase esse dinheiro da troca do carro. Eu tenho que escolher. O que é mais relevante para mim? Esse curso ou a troca do carro? Consigo me virar com esse carro? Ou pode ser que essa troca seja mais relevante que o curso, percebe? Então, é relevante? Não é relevante? E qual o prazo que eu estou me dando? E daí entram as linhas, né? Que a gente conversou aqui, tá bom? Quais são os prazos que eu estou me dando para cumprir isso? Então, por exemplo, lá em Florianópolis, né? A gente combinou aqui, nesse exemplo fictício, que vai ser em novembro de 2021 a viagem, tá? E a pós-graduação? Eu preciso definir, tá vendo que está em aberto? Eu vou me matricular no primeiro semestre? Eu vou me matricular no segundo semestre? Porque aí vai envolver as metas, né? Eu tenho até o dia, sei lá, 10 de janeiro para decidir a universidade. Depois eu tenho até não sei quanto para fazer minha matrícula, né? E aí você vai traçando quais são as suas propostas para poder atender esse objetivo aqui, tá bom? Lembrando do Smart, né? Faz o cartãozinho do Smart, gente, serve para tudo, tá? Inclusive para conversar com criança. Eu adoro essa técnica, que às vezes eles são confusos na hora de expressar as coisas e a gente faz por eles, né? Faça perguntas, né? Quanto? Mas quando você quer fazer isso? Mas você acha que realmente é possível a gente conseguir fazer isso até sexta-feira? Né? São coisas que a gente vai smartizando, é bem legal essa proposta para o diálogo com as crianças, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Eu adorei estar aqui com vocês, né? Durante esses minutos, não tenho noção exata de quanto tempo a gente gastou para desenvolver, tá bom? E estou aqui à disposição de vocês. Se você baixou o material, clicando no meu arroba, você cai direto lá no meu perfil, né? Talvez você já tenha vindo de lá, talvez não, né? Dependendo de onde você estiver vendo essa aula, você pode ir para lá, tá bom? Qualquer coisa chama no direct, deixa lá o seu recado, as suas críticas, os seus elogios, as suas sugestões, né? De repente você percebeu aqui que no curso a gente poderia acrescentar mais com alguma coisa. Estou super aberta para ouvir vocês. Um beijo enorme e até o próximo passinho para a nossa liberdade.